Oi, eu sou a Lia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu recomendo o uso de fones para uma melhor experiência. Bom, no mais é isso. Oi, meu bem. Você não vai jogar hoje? Sim, você disse mais cedo que ia jogar com os meninos. Não vai mais? Ah, tá. Vocês cancelaram. Tá bom. E você vai fazer o que agora? Vai deitar comigo? Tá bom. Não vou reclamar, não. Sabe, eu tava olhando umas coisas enquanto você tava tomando banho. Eu tinha falado com a minha mãe que eu ia encaixotar umas coisas e mandar pra cá, sabe? Tipo, umas roupas, umas bolsas minhas, uns sapatos que estavam lá que eu tava precisando. E aí que eu ia trazer pra cá, porque, tipo, eu tava precisando dessas coisas. E nisso eu pensei, sei lá, tipo, antes de eu vir, antes de eu me mudar, né? Eu tinha comprado uns livros e tal. Eu até tinha esquecido disso, mas eu tinha comprado os livros e eles chegaram enquanto eu tava de mudança. Então, tipo, eu não tive tempo de tirar dos pacotes e das caixas e etc. Então, eu juntei tudo e trouxe pra cá. Depois eu vejo onde é que eu boto. Tipo, em algum lugar lá do rack da sala, ou eu não sei se eu quero comprar umas daquelas estantes flutuantes pra colocar os livros. Você já viu aquelas estantes flutuantes? Tipo, é uma prateleira que você coloca o seu livro meio aberto assim, sabe, na última página. Eu não sei como é que funciona, eu vou ter que ver na internet como é que aquilo funciona, mas eu achei genial, porque, tipo, fica uma estante flutuante, entendeu? Você não vê a prateleira, ela meio que é dentro do livro. Enfim, depois eu vou te mostrar. Mas eu tava dando uma olhada e, sei lá, chegaram alguns livros, tipo, eu não comprei a saga toda, porque vai que eu compro a saga toda e não gosto do livro. Então eu só comprei alguns primeiros livros. Tipo, eu comprei aquele de Game of Thrones, o primeiro, das Crônicas de Gelo e Fogo. E aí eu comprei também o Hobbit, porque, tipo, eu queria ler O Senhor dos Anéis, mas, tipo, eu não queria ler tudo coisado, entendeu? Então, eu já tinha lido, não. Eu já tinha visto os filmes, mas faz muito tempo. E, sinceramente, eu gostei muito mais do Hobbit do que do Senhor dos Anéis. Quer dizer, eu não sei, porque, na real, eu não lembro. Mas a gente podia ver junto, sabia? Tipo, a gente tirar uma tarde ou um final de semana pra gente ver os filmes juntos. Porque eu praticamente não lembro de nada. Né? É uma ótima ideia. E aí, eu também comprei aquele. Se lembra daquela série que a gente tava vendo junto? Do The Witcher? Pronto. Aí eu me lembrei que eu já tinha lido um dos livros da saga The Witcher, só que eu não sabia que era do o mesmo bruxo da série da Netflix. Quando a gente viu junto, aí eu comecei a lembrar umas coisas, e aí eu lembrei que eu tinha lido. Mas, quer dizer, lido entre aspas, porque eu só coloquei o audiolivro pra tocar e fui fazendo outras coisas em muitos dias. Então eu realmente não me lembro da história. E, bom, eu tava querendo ler. Só que eu não consigo decidir qual é o que eu leio primeiro, sabe? Porque The Witcher eu já conheço. E o único que eu realmente. Quer dizer, todas as três histórias eu já conheço, mais ou menos. Mas eu tô na dúvida entre o Hobbit e também tô na dúvida entre Game of Thrones, sabe? Porque Game of Thrones meio que eu também. Não sei se isso é um spoiler, mas eu soube que é meio fofoca, entendeu? E você sabe como eu gosto de fofoca. Nós dois gostamos de fofoca. Quem é que não gosta de uma fofoca?
E, tipo assim, eu fiquei curiosa pra saber como é que isso funciona. E como vai sair as novas temporadas e tudo mais. Aí vai que, por um acaso, eu começo a ler e alguém menciona alguma coisa. Enfim. E também tem Tolkien. Só que, tipo, eu ouvi por aí que Tolkien, ele descreve muitas coisas. E, tipo, eu acho que foi tu que me disse. Tu que me disse que eu ia acabar me cansando de ler. Que eu não ia chegar nem no final do primeiro capítulo. E eu vou, sim, chegar no final do primeiro capítulo. Porque agora eu tô obrigada a chegar no final do livro. Porque agora eu tenho um livro físico. Entendeu? É, rapaz. Hoje tá duvidando de mim, da minha capacidade de terminar as coisas. Eu, hein? Eu sei que eu deixo muita coisa pra fazer. Tipo, procrastinando as coisas. Mas eu vou terminar esse. Viu? Não duvide da minha capacidade de terminar as coisas. Então, como tá muito tarde pra gente começar a ver um filme ou uma série, e talvez muito cedo pra ir dormir, e eu não queria ficar rolando no TikTok a noite toda, porque aí é que eu realmente não vou dormir. Eu tava pensando em escolher um e começar a ler. O que você acha? Desculpa, é porque eu tô meio. Né, sei lá, eu tô muito animada, porque, tipo, livros novos! Livros novos, o cheiro de livro novo. Olha isso aqui. Nossa, esse é o melhor cheiro do mundo. Depois do seu. Mas eu gosto, eu gosto. E eu tava pensando em criar o hábito de ler um capítulo todo dia antes de dormir. E aí, né? Hábitos de pessoas adultas, pessoas em desenvolvimento, né? De pessoas saudáveis. Saudáveis. Tava tentando escolher qual era que eu ia ler primeiro. O que você acha? É, é. Sabe o que é? Eu acho que eu vou começar com Tolkien. Sabe, eu acho que eu vou começar com o Hobbit. Você quer ouvir? Tipo, é porque. Não é. Eu queria muito ler agora, sabe? Porque eu não tô com sono, mas eu também não tô acordada pra fazer alguma coisa. Então, tipo, eu só queria descansar e ficar na cama. Porque, não, sei lá, de certa forma hoje foi um dia bem cansado, sabe? Ir pra casa da minha mãe, buscar essas coisas e trazê-las pra cá e subir com ela, sabe? Meio acabadita com as minhas costas. Né, você vai ficar comigo? Então deita aqui. Deita aqui que eu leio pra gente. Eu desligo a luz, né? A luz do quarto, a luz de cima, que eu ligo esse abajur aqui. Que fica menos muita luz, entendeu? E aí. E aí fica melhor, sabe? Se ou tu dormir primeiro ou eu já estiver cansada de ler, é só desligar aqui, entendeu? Não precisa levantar da cama, tirar o cobertor, apagar a luz, voltar e etc. Né? Tá bom, deita aqui, deita aqui. Nossa, eu nunca me canso desse cheiro. Vamos lá, vamos começar. Olha, tem um mapa. Olha, amor. Tem um mapa, olha. Tem umas runas aqui. Eu não sei ler runa, mas parece runa meio nórdica, né? Acho que é. Ele tem um rio. Tem uma Rosa dos Ventos, mas eu não sei. Eu não sei ler Rosa dos Ventos. Olha aqui embaixo.
Aqui corre o rio da floresta. Uma seta para baixo, o rei mago. E lá em cima, em Esgarrote, no Lago Comprido, habitam os homens. Talvez eu não seja melhor lendo esse tipo de fonte. Quer dizer, eu tô sem óculos, né? Então, tipo... Mas tá tudo bem. Tipo, letra normal eu consigo ler. Depois a gente dá uma olhada no mapa. Deixa eu ler. Capítulo 1. Uma festa inesperada. Numa toca no chão, vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que se sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. A toca tinha uma porta perfeitamente redonda como uma escotilha, pintada de verde, com uma maçaneta brilhante de latão amarelo exatamente no centro. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, como um túnel. Um túnel muito confortável, sem fumaça, com paredes revestidas e com o chão ladrilhado e atapetado, com cadeiras de madeira polida e montes de cabides para chapéus e casacos. O hobbit gostava de visitas. O túnel descrevia um caminho cheio de curvas, afundando bastante, mas não em linha reta. No flanco da colina, a colina, como todas as pessoas num raio de muitas milhas a chamavam, e muitas portinhas redondinhas se abriam ao longo dele, de um lado e do outro. Nada de escadas para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas delas, guarda-roupas, e ele tinha salas inteiras destinadas a roupas, cozinhas, sala de jantar, tudo ficava no mesmo andar. E, na verdade, no mesmo corredor. Os melhores cômodos ficavam todos do lado esquerdo, de quem entra, pois eram os únicos que tinham janelas redondas e fundas, que davam para o jardim e para as campinas também, que desciam até o rio. Esse hobbit era um hobbit muito abastado, e seu nome era Bolseiro. Os bolseiros viviam nas vizinhanças da colina desde tempos imemoriais, e as pessoas os consideravam muito respeitáveis, não apenas porque em sua maioria eram ricos, mas também porque nunca tinham tido nenhuma aventura ou feito qualquer coisa inesperada. Você podia saber o que o bolseiro diria sobre qualquer assunto sem ter o trabalho de perguntar a ele. Esta é a história de como um bolseiro teve uma aventura e se viu fazendo e dizendo coisas totalmente inesperadas. Ele pode ter perdido o respeito dos seus vizinhos, mas ganhou? Bem, vocês vão ver se ele ganhou alguma coisa no final. A mãe desse nosso hobbit. O que é um hobbit? Imagino que os hobbits requeram alguma descrição hoje em dia, uma vez que se tornaram raros e esquivos diante das pessoas grandes, como eles nos chamam. Eles são, ou eram, um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura e menores que os anões barbados. Os hobbits não têm barba. Não possuem nenhum ou quase nenhum poder mágico, com exceção daquele tipo corriqueiro de mágica que os ajuda a desaparecer silenciosa e rapidamente quando pessoas grandes e estúpidas como vocês e eu se aproximam de modo desajeitado, fazendo barulho como um bando de elefantes, que eles podem ouvir a mais de 1 milha de distância. Eles têm tendência a serem gordos no abdômen, vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo, não usam sapatos, porque seus pés já têm uma sola natural semelhante a couro, e também pelos espessos e castanhos,
parecido com os cabelos de cabeça, que são encaracolados. Têm dedos morenos, longos e ágeis, rostos amigáveis e dão gargalhadas profundas e deliciosas, especialmente depois de jantarem, o que fazem 2 vezes por dia, quando podem. Agora vocês sabem o suficiente para continuarmos. Como eu estava dizendo, a mãe desse hobbit, isto é, de Bilbo Bolseiro, era a famosa Belladonna Tuque, uma das 3 notáveis filhas do velho Tuque, chefe dos hobbits que viviam do outro lado da água, o pequeno rio que passava ao pé da colina. Frequentemente se dizia, em outras famílias, que muito tempo atrás, um dos ancestrais Tuque provavelmente se casara com uma fada. É claro que isso era um absurdo, mas, ainda assim, com certeza havia neles algo não de todo hobbitesco. E, de vez em quando, alguns membros do clã Tuque saíam em busca de aventuras. Desapareciam discretamente, e a família silenciava sobre o assunto, mas permanecia o fato de que os Tuques não eram tão respeitáveis como os bolseiros, embora fossem, indubitavelmente, mais ricos. Não que Belladonna Tuque tivesse tido qualquer aventura depois de se tornar a senhora Bungo Bolseiro. Bungo, o pai de Bilbo, construiu para ela, e em parte com o dinheiro dela, a toca mais luxuosa que jamais se pôde encontrar, quer sob a colina, quer acima da colina, ou mesmo do outro lado da água. E ali eles permaneceram até os fins dos seus dias. Ainda assim, é provável que Bilbo, seu filho único, embora se parecesse e se comportasse exatamente como uma segunda edição de seu firme e tranquilo pai, tivesse, em sua constituição, alguma característica meio estranha do lado do Stuque. Algo que estivesse apenas esperando uma oportunidade para se manifestar. A oportunidade não apareceu até que Bilbo estivesse adulto, com mais ou menos 50 anos, vivendo na bonita toca de Hobbit construída por seu pai, que eu acabei de descrever para você. Na verdade, até que estivesse totalmente acomodado na vida, pelo menos aparentemente. Por um curioso acaso, numa manhã distante, na quietude do mundo, quando havia menos barulho e mais verde, e quando os hobbits eram ainda numerosos e prósperos, e Bilbo Bolseiro estava parado à sua porta depois do desjejum, fumando um enorme cachimbo de madeira que chegava quase até os lanudos dedos de seus pés, cuidadosamente escovados, Gandalf apareceu. Gandalf, se vocês tivessem ouvido apenas um quarto do que eu já ouvi a respeito dele, e eu ouvi só um pouco de tudo que existe para ouvir, estariam preparados para qualquer tipo de história surpreendente. Histórias e aventuras brotavam por todo lado, onde quer que ele fosse, de maneira mais extraordinária. Ele não passava por aquele caminho sob a colina havia muito tempo. Na verdade, não passara por ali desde que seu amigo, o velho Tuque, morrera. E os hobbits quase se haviam esquecido de seu aspecto. Estivera viajando, para além da colina e do outro lado da água, cuidando de seus próprios negócios, desde que eles todos eram meninos e meninas hobbits. Tudo o que Bilbo, sem suspeitar de nada, viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Usava um chapéu azul, alto e pontudo, uma capa cinzenta comprida, um cachecol prateado, sob o qual a sua longa barba branca caía até abaixo da cintura, e imensas botas pretas. Bom dia, disse Bilbo sinceramente. O sol brilhava e a grama estava muito verde,
Mas Gandalf lançou-lhe um olhar por baixo de suas longas e espessas sobrancelhas, que se projetavam da sombra da aba do chapéu. O que quer dizer com isso? Perguntou ele. Está me desejando um bom dia? Ou quer dizer que o dia está bom, não importa o que eu queira ou não? Ou quer dizer que você se sente bem nesse dia? Ou que este é um dia para se estar bem? Tudo isso de uma vez, disse Bilbo. É uma manhã muito agradável para fumar um cachimbo ao ar livre. Além disso, se você tiver um cachimbo com você, sente-se e tome um pouco do meu fumo. Não há pressa. Temos o dia todo pela frente. E então, Bilbo se sentou numa cadeira à sua porta, cruzou as pernas e soprou um belo anel de fumaça cinzento que se ergueu no ar sem se desmanchar e foi flutuando sobre a colina. Muito bonito, disse Gandalf. Mas eu não tenho tempo para soprar anéis de fumaça esta manhã. Estou procurando por alguém para participar de uma aventura que eu estou organizando. E está muito difícil achar alguém. Acho que sim, por esses lados. Nós somos gente simples e acomodada. E eu não gosto de aventuras. São desagradáveis e desconfortáveis. Fazem com que você se atrase para o jantar. Não consigo imaginar o que as pessoas veem nelas. Disse o nosso senhor bolseiro, colocando um polegar atrás dos suspensórios e soprando outro anel de fumaça ainda maior. Depois pegou sua correspondência matinal e começou a lê-la, fingindo não prestar mais atenção ao velho. Havia decidido que não era do tipo que o agradava e queria que ele fosse embora. Mas o velho não se mexeu. Ficou parado, apoiando-se no seu cajado, observando o hobbit sem dizer nada. Até que Bilbo se sentiu meio embaraçado e um pouco contrariado. Bom dia, disse ele finalmente. Nós não queremos aventuras por aqui, obrigado. Você podia ir tentar além da colina ou do outro lado da água. Com isso, quis dizer que a conversa estava terminada. Você usa bom dia para um monte de coisas, disse Gandalf. Agora está querendo dizer que quer se livrar de mim e que o dia não ficará bom até que eu vá embora. De jeito nenhum, caro senhor. Deixe-me ver. Acho que não sei o seu nome. Sim, sim, meu caro senhor. E eu sei o seu, senhor Bilbo Bolseiro. E você sabe o meu nome, embora não se lembre de que ele se refere a mim. Eu sou Gandalf, e Gandalf significa eu. E pensar que eu viveria para escutar um bom dia do filho de Bela Dona Tuque como se fosse um simples mascate que bate de porta em porta. Gandalf! Gandalf! Puxa vida! Não o mago errante que deu ao velho Tuque um par de abotoaduras de diamante que se abotoavam e nunca se soltavam até que fosse ordenado? Não o camarada que costumava contar histórias maravilhosas nas festas sobre dragões, orques e gigantes, e sobre resgates de princesa e sobre a sorte inesperada de filhos de viúvas? Não o homem que costumava fazer fogos de artifício especialmente maravilhosos. Eu me lembro deles. O velho Tuque costumava soltá-los na véspera de solstício de verão. Esplêndido! Eles subiam como grandes lírios e bocas de leão e laburnos de fogo. Ficavam no céu durante todo o entardecer. Vocês já devem ter notado que o senhor bolseiro não era tão prosaico como queria acreditar que fosse, e também que gostava muito de flores. Ora, ora, continuou ele. Não o Gandalf que foi responsável por tantos moços e moças tranquilos partirem em loucas aventuras? Qualquer coisa, desde subir em árvores até visitar elfos ou navegar em navios, navegar para outras praias.
Puxa, a vida costumava ser muito interessante. Quer dizer, você costumava perturbar muito as coisas por essas bandas daquela época. Eu peço desculpas, mas não imaginava que ainda estava na ativa. Onde mais eu poderia estar? Disse o mago. De qualquer forma, estou satisfeito em saber que você se lembra de alguma coisa a meu respeito. Parece que a lembrança dos meus fogos de artifício, pelo menos, lhe é agradável. Isso já é uma coisa. Mas, em memória do seu velho avô Tuque e de sua mãe Belladonna, darei o que você me pediu. Peço desculpas, mas não pedi nada. Você pediu sim, 2 vezes agora. Desculpas. Está desculpado. Na verdade, vou muito além disso. Vou mandá-lo nessa aventura. Muito divertido para mim, muito bom para você. E lucrativo também. Muito provavelmente se você conseguir chegar até o fim. Tô meio fanha, né? Sinto muito. Eu não quero aventuras. Muito obrigada. Hoje não. Bom dia, mas por favor, venha tomar chá a qualquer hora que você quiser. Por que não amanhã? Vem amanhã. Até logo. Com isso, o hobbit se virou e entrou por sua porta redonda e verde, e a fechou o mais rápido que era possível sem parecer rude. Afinal de contas, magos são magos. Por que raios eu o convidei para o chá? Perguntou a si mesmo enquanto ia para a despensa. Tinha acabado de tomar o de jejum, mas achou que um pedaço de bolo ou dois e um gole de alguma coisa lhe fariam bem depois do susto. Enquanto isso, Gandalf ainda estava parado do lado de fora da porta, rindo muito, mas sem fazer ruído. Depois de uns instantes, ele se levantou e, com o cravo do seu cajado, riscou um sinal estranho na bela porta verde da toca do hobbit. Depois foi embora, mais ou menos no momento em que Bilbo estava terminando o seu segundo pedaço de bolo e começando a pensar que havia se safado muito bem das aventuras. No dia seguinte, quase havia esquecido Gandalf. Ele não se lembrava muito bem das coisas, a não ser que anotasse na sua agenda de compromissos. Assim, Gandalf, chá, quarta-feira. No dia anterior, tinha ficado muito agitado para fazer qualquer coisa desse tipo. Um pouco antes da hora do chá, um tremendo toque soou na campainha da porta da frente. E então ele se lembrou. Apressou-se e colocou a chaleira no fogo. Pôs na mesa outra xícara e outro pires, um ou dois pedaços de bolo a mais e correu para a porta. Desculpe fazê-lo esperar, ia dizer, mas viu que não era realmente Gandalf. Era um anão, com uma barba azul enfiada num cinto de ouro e olhos muito brilhantes sob seu capuz verde escuro. Assim que Bilbo abriu, ele se enfiou para dentro, como se fosse esperado. Pendurou a capa com o capuz no cabide mais próximo e... Dwalin, às suas ordens, disse ele, fazendo uma grande reverência. Bilbo Bolseiro, às suas, disse o hobbit, surpreso demais para perguntar qualquer coisa no momento. Quando o silêncio que se surgiu tornou-se incômodo, ele acrescentou. Estava quase na hora do meu chá. Por favor, venha e sirva-se. Talvez ele tenha sido um pouco seco, mas suas intenções eram gentis. E o que vocês fariam se um anão aparecesse sem ser convidado em sua casa e pendurasse suas coisas no seu corredor sem uma palavra de explicação? Não fazia muito tempo que eles estavam à mesa. Na verdade, mal tinham chegado ao terceiro pedaço de bolo quando um toque veio ainda mais alto da campainha. Com licença, disse o hobbit e foi até a porta. Então, finalmente você chegou. Era o que ele ia dizer para Gandalf dessa vez. Mas não era Gandalf. Em vez dele, ali estava na entrada
um anão que parecia muito velho, com uma barba branca e um capuz vermelho, que também pulou para dentro assim que a porta foi aberta, como se tivesse sido convidado. Vejo que já começaram a chegar, disse ele quando viu pendurado o capuz verde de Duolin. Pendurou o seu perto do outro e... Balin, às suas ordens, disse com a mão sobre o peito. Obrigado, disse Bilbo ofegante. Não era a coisa certa para dizer, mas ele já estava começando a se agitar muito. Ele gostava de visitas, mas gostava de conhecê-las antes que chegassem e preferia convidá-las por sua própria conta. Teve um pensamento horrível de que o bolo poderia não ser suficiente, e então ele, como anfitrião, que sabia de sua obrigação e se resignava a ela apesar do sofrimento, poderia ter de ficar sem. Entre e tome um pouco de chá, conseguiu dizer depois de respirar fundo. Um pouco de cerveja cairia melhor, se não lhe fizer diferença, meu senhor, disse Balin, agitando a barba branca. Mas eu não recuso um pouco de bolo. Bolo de semente, se tiver. Um monte! Bilbo se viu respondendo, para sua própria surpresa, e se viu também correndo até a adega para encher uma caneca de cerveja, e depois para a despensa, para pegar 2 belos e redondos bolos de semente, que fizera aquela tarde para petiscar depois de jantar. Quando voltou, Balin e Duolin estavam conversando à mesa como velhos amigos. Na verdade, eles eram irmãos. Bilbo arriou a cerveja e o bolo com um baque na mesa diante deles, quando veio um toque forte da campainha de novo, e depois outro toque. Gandalf, com certeza desta vez, pensou ele, enquanto arfava ao longo do corredor. Mas não era. Eram mais 2 anões, ambos com capuzes azuis, cintos de prata e barbas amarelas. Cada um deles carregava um saco de ferramentas e uma pá. Quando saltaram para dentro, assim que a porta começou a se abrir, Bilbo não ficou nem um pouco surpreso. Em que posso ajudá-los, meus anões? Disse ele. Kili, às suas ordens, disse o primeiro. E Fili, acrescentou o segundo. E ambos retiraram seus capuzes azuis e fizeram referência. Às suas ordens e de sua família, respondeu Bilbo, lembrando-se das boas maneiras dessa vez. Duolin e Balin já estão aqui, pelo que vejo, disse Kili. Vamos nos juntar à multidão. Multidão, pensou o senhor bolseiro. Isso não soa bem. Realmente preciso me sentar um pouco e colocar a cabeça no lugar. Tomar alguma coisa. Ele só tinha tomado um gole, no canto, enquanto os 4 anões se sentavam em volta da mesa e conversavam sobre minas e ouro e problemas com orques e as depredações de dragões e um monte de outras coisas que ele não entendia e não queria entender, porque soavam aventureiras demais. Quando, ding-dong, sua campainha tocou novamente, como se algum menino hobbit travesso estivesse tentando arrancá-la fora. Alguém está à porta, disse ele piscando. Pelo som, eu diria que uns 4, disse Fili. Além disso, nós os vimos vindo atrás de nós ao longe. O pobrezinho do hobbit sentou-se no corredor e colocou as mãos na cabeça, querendo saber o que havia acontecido e o que iria acontecer, e se eles todos iriam ficar para o jantar. Então a campainha tocou outra vez, mais alto que nunca. Ele correu para a porta. Não eram 4 no fim das contas, eram 5. Um outro anão juntara-se aos 4 enquanto ele estivera cismando no corredor. Mal havia girado a maçaneta e estavam todos dentro, fazendo reverências e dizendo às suas ordens, um após o outro.
Dori, Dori, Ori, Oi e Gloin eram seus nomes. E logo 2 capuzes roxos, um cinza, um marrom e um branco, estavam pendurados nos cabides. E eles marcharam para a frente com suas mãos largas, enfiadas em seus cintos de ouro e prata para se juntarem aos demais. Aquilo já quase se transformara numa multidão. Alguns pediram cerveja clara, outros pediram cerveja escura, e um deles pediu café. E todos pediram bolo, o que manteve o hobbit ocupado por um bom tempo. Um grande bule de café acabava de ser levado ao fogo. Os bolos de semente tinham acabado, e os anões estavam começando uma rodada de bolinhos amanteigados, quando veio uma batida forte. Não um toque de campainha, mas um grande iratatá na bela porta verde de Hobbit. Alguém estava batendo com um cajado. Bilbo correu pelo corredor, muito zangado e totalmente desnorteado e desconcertado. Era a mais estapafúrdia quarta-feira de que ele se lembrava. Abriu a porta com um solavanco e todos caíram para dentro, um em cima do outro. Mais anões, mais 4, e Gandalf estava atrás, inclinando-se sobre seu cajado e rindo. Tinha feito um estrago razoável na superfície da bela porta, a propósito. Também tinha feito desaparecer o sinal secreto que deixara nela na manhã anterior. Cuidado, cuidado, disse ele. Não é do seu feitio, Bilbo, deixar amigos esperando no capacho e depois abrir a porta como uma espingarda de pressão. Deixe-me apresentar. Bilfur, Bolfur, Bombo e especialmente Thorin. Às suas ordens, disseram Bifur, Bofur, Bombo, parados em fila. Penduraram 2 capuzes amarelos e um verde claro, e também um azul celeste com uma longa borla prateada. Este último pertencia a Thorin, um anão enormemente importante. Na verdade, ninguém menos que Thorin, escudo de carvalho em pessoa, que não estava de modo algum satisfeito por ter caído sobre o capacho de Bilbo como uma fruta madura, com Bifur, Bofur e Bombo em cima dele. Para começo de conversa, Bombo era imensamente gordo e pesado. Na verdade, Thorin era muito altivo e não disse nada sobre estar às ordens, mas o pobre senhor bolseiro disse tantas vezes que sentia muito que finalmente ele resmungou um "não tem problema" e parou de frangir a testa. Agora estamos todos aqui, disse Gandalf, olhando para a fileira de 13 capuzes de festa, removíveis da melhor qualidade, e seu próprio chapéu, pendurados nos cabides. Que reunião alegre! Espero que tenha sobrado alguma coisa para os atrasados comerem e beberem. O que é isso? Chá? Não, obrigado. Um pouco de vinho tinto para mim, eu acho. Para mim também, disse Thorin. E geleia de framboesa e torta de maçã, disse Bifur. E pastelão de carne com queijo, disse Bofur. E torta de carne de porco com salada, disse Bombo. E mais bolo e cerveja clara, e café, se não se incomoda, disseram os outros anões através da porta. Sirva também uns ovos, meu bom rapaz, disse Gandalf para ele ouvir enquanto o hobbit se esbaforia para as dispensas. E traga também a salada de galinha com picles. Picles. Parece que ele sabe tanto sobre o conteúdo das minhas dispensas quanto eu, pensou o senhor bolseiro, que estava se sentindo positivamente atúrdido e começava a se perguntar se a mais infame das aventuras não tinha vindo para exatamente dentro de sua casa. Na hora em que tinha acabado de pegar todas as garrafas e comida, e facas e garfos, e copos e pratos, e colheres e coisas empilhadas em grandes bandejas, já estava ficando com muito calor e com o rosto vermelho e zangado.
raios partam esses anões? Disse em voz alta. Por que eles não me vêm dar uma ajuda? Dito e feito. Lá estavam Balin e Dwalin na porta da cozinha, e Fili e Kili atrás deles. E antes que o hobbit pudesse dizer faca, eles tinham arrebatado as bandejas e um par de mesinhas para a sala e arrumado tudo de novo. Gandalf sentou-se à cabeceira, com todos os anões em volta, e Bilbo se sentou num banquinho ao lado do fogo, mordiscando um biscoito. Estava totalmente sem apetite e tentando fingir que tudo aquilo era perfeitamente normal e nada parecido com uma aventura. Os anões foram comendo, e conversando, e o tempo passou. Finalmente, eles afastaram as suas cadeiras, e Bilbo foi retirar os pratos e copos. Imagino que vocês todos vão ficar para o jantar, disse ele com sua voz mais calma e educada. É claro, disse Thorin, e até depois disso. Não devemos terminar até muito tarde, e precisamos de um pouco de música primeiro. Agora, vamos limpar tudo. Então, os 12 anões, não Thorin, ele era importante demais, e ficou conversando com Gandalf. Puseram-se imediatamente de pé, e fizeram grandes pilhas com todas as coisas. E foram, sem esperar por bandejas, equilibrando colunas de pratos, cada uma com uma garrafa no topo, e em uma única mão, enquanto o hobbit corria atrás deles, quase gemendo de pavor. Por favor, tenha cuidado, e por favor, não se incomodem, eu posso cuidar disso. Mas os anões apenas começaram a cantar. Copos trincados, pratos partidos, facas cegas, colheres dobradas. É isso que em Bilbo causa gemidos. Garrafas em cacos e rolhas queimadas, pis em gordura, corte e toalha. Sobre o tapete, joga os ossinhos, o leite entornado no chão se coalha. Em cada porta, mancha de vinho. Joga essa louça em água fervente, só que bastante com esse bastão, se nada quebrar, por mais que se tente. Faça rolar, rolar pelo chão. É isso que o bolseiro detesta. Cuidado, cuidado com os pratos da festa. E é claro que eles não fizeram nenhuma dessas coisas terríveis, e que tudo estava limpo e guardado a salvo com a rapidez de um relâmpago, enquanto o hobbit ficava dando voltas e voltas na cozinha, tentando ver o que eles estavam fazendo. Depois voltaram e encontraram Thorin com os pés sobre a guarda da lareira, fumando um cachimbo. Estava soprando os maiores anéis de fumaça, e onde quer que ordenasse que os anéis fossem, eles iam. Para cima da chaminé, para baixo da mesa ou dando voltas no forro. Mas onde quer que um anel fosse, não era rápido o suficiente para escapar de Gandalf. Pop! Ele enviava um anel de fumaça menor do seu pequeno cachimbo de barro direto no meio de cada um dos anéis de Thorin. Então, o anel de fumaça de Gandalf ficava verde e voltava para flutuar sobre a cabeça do mago. Já havia uma nuvem deles sobre a sua cabeça, e na luz fraca aquilo o deixava estranho e misterioso. Bilbo estava quieto, olhando. Adorava anéis de fumaça. E então ficou vermelho ao pensar em como se orgulhava dos anéis de fumaça que tinha soprado no vento sobre a colina. Kili e Fili correram até seus sacos e trouxeram pequenas rabecas. Dori, Nori e Ori tiraram flautas de algum lugar em seus casacos. Bombo trouxe um tambor do corredor. Bifur e Bufo saíram também e voltaram com clarinetas que haviam deixado entre as bengalas. Dwalin e Balin disseram: com licença, deixei a minha na varanda. Traga a minha também, disse Thorin. Voltaram com violas tão grandes como eles próprios e com a harpa de Thorin, embrulhada num pano verde. Era uma bonita harpa dourada, e quando Thorin a dedilhou, a música irrompeu imediatamente, tão repentina e doce que Bilbo esqueceu todo o resto e foi levado para terras escuras sob luas estranhas, lugares distantes da água,
e muito distante de sua toca de hobbit sob a colina. A escuridão entrava na sala pela pequena janela que se abria na encosta da colina. A luz do fogo tremia. Era abril, e ainda assim continuavam tocando, enquanto a sombra da barba de Gandalf se agitava contra a parede. A escuridão encheu toda a sala. O fogo se extinguiu. As sombras se perderam e ainda assim continuaram tocando. E de repente, primeiro um, depois o outro, começaram a cantar enquanto tocavam. O canto grave dos anões das profundezas de seus antigos lares. E este é como um fragmento de sua canção, se é que pode ser como uma de suas canções sem a sua música. Para além das montanhas nebulosas frias, adentrando cavernas, calabouços cravados, devemos partir antes do sol surgir, em busca do pálido ouro encantado. Operavam encantos anões de outrora, ao som de martelo, qual sino a soar, na profundeza onde mora a incerteza, em mantros vazios, sob penhascos do mar, para o antigo rei e seu elfo senhor, criaram tesouros de grana almeada. As pedras plasmaram e a luz captaram, prendendo-a nas gemas do punho da espada. Em colares de prata eles juntaram estrelas floridas, fizeram coroas de fogo dragão, e no mesmo cordão fundiram a luz do sol e da lua. Para além das montanhas nebulosas frias, adentrando cavernas, calabouços cravados, devemos partir antes do sol surgir, em busca do pálido ouro encantado. Para seu uso, taças foram talhadas e harpas de ouro, onde ninguém mais mora, jazeram perdidas em suas cantigas, por homens e elfos já não eram ouvidas. Zumbiram pinheiros sobre a montanha, uivaram os ventos em noites azuis. O fogo vermelho queimava aparelho, as árvores tochas em fachos de luz. Tocaram os sinos, chovendo no vale,
Erguiam-se pálidos, rostos ansiosos. Irado dragão, feroz se insurgira, arrasando casas e torres formosas. Sob a luz da lua, furavam montanhas. Os anões ouviram a marcha final. Fugiram do abrigo, achando o inimigo. E sob seus pés a morte ao luar. Para além das montanhas nebulosas frias, adentrando cavernas, calabouços cravados, devemos partir antes do sol surgir, buscando tesouros há muito esquecidos. Enquanto eles cantavam, o hobbit sentiu-se agitar-se dentro de si o amor por coisas belas feitas por mãos, com habilidade e com mágica. Um amor feroz e ciumento, o desejo dos corações dos anões. Então, alguma coisa do estuque despertou no seu íntimo, e ele desejou ir ver as grandes montanhas e ouvir os pinheiros e as cachoeiras, explorar as cavernas e usar uma espada ao invés de uma bengala. Olhou pela janela. As estrelas apareciam no céu escuro sobre as árvores. Pensou nas joias dos anões brilhando em cavernas escuras. De repente, na floresta, além da água, uma chama surgiu. Provavelmente alguém acendendo uma fogueira. E ele pensou em dragões saqueadores alojando-se em sua calma colina e transformando-a em chamas. Sentiu um tremor e, muito rapidamente, voltou a ser o senhor Bilbo Bolseiro de Bolsão, sob a colina novamente. Levantou-se tremendo. Estava muito pouco disposto a ir buscar uma lamparina, e muito disposto a fingir que ia fazê-lo e se esconder atrás dos barris de cerveja na adega e não sair mais de lá, até que todos os anões tivessem ido embora. De repente, descobriu que toda a música e cantoria haviam parado, e todos estavam olhando para ele com olhos que brilhavam no escuro. "Aonde você vai?" perguntou Thorin, num tom de que parecia estar adivinhando tudo sobre as disposições do hobbit. "Que tal um pouco de luz?" disse Bilbo, como que pedindo desculpa. "Nós gostamos do escuro", disseram todos os anões. "Escuro para negócios escusos. Ainda há muitas horas antes da alvorada." "Claro", disse Bilbo, sentando-se apressadamente. Não acertou o banquinho e acabou se sentando na guarda da lareira, derrubando o atiçador e a pá com muito barulho. "Silêncio", disse Gandalf. "Deixem Thorin falar." E foi assim que Thorin começou. "Gandalf, anões e senhor bolseiro, estamos reunidos na residência do nosso amigo e companheiro de conspiração, este muito excelente e audacioso hobbit. Que o pelo de seus pés jamais caia. Todos os elogios ao seu vinho e à sua cerveja." Parou para tomar fôlego e receber um polido comentário do hobbit, mas os elogios haviam sido desperdiçados com o pobre Bilbo Bolseiro, que estava fazendo muxoxos de protesto por estar sendo chamado de audacioso e, pior de tudo, companheiro de conspiração, embora não conseguisse emitir nenhum som, de tão desconcertado que estava. E Thorin continuou. "Estamos reunidos para discutir nossos planos, caminhos, meios, política e estratégias. Deveremos, brevemente, antes do nascer do dia,
iniciar uma longa viagem. Uma viagem da qual alguns de nós, ou todos nós, com a exceção do nosso amigo e conselheiro, o engenhoso mago Gandalf, talvez nunca voltemos. Este é um momento solene. Nosso objetivo é, pelo que entendo, bem conhecido por todos, para o estimável senhor bolseiro e talvez para um ou dois dos anões mais jovens, acho que estou certo em citar Kili e Fili, por exemplo. A situação exata no momento parece exigir uma pequena e breve explicação. Este era o estilo de Thorin. Ele era um anão importante. Se lhe fosse permitido, provavelmente continuaria assim até que estivesse sem fôlego, sem dizer a ninguém coisa alguma que não fosse conhecida. Mas ele foi rudemente interrompido. O pobre Bilbo não podia suportar mais. Ao ouvir que talvez nunca voltemos, começou a sentir um grito agudo vindo de seu interior, que logo irrompeu como um apito de uma locomotiva saindo de um túnel. Todos os anões pularam, derrubando a mesa. Gandalf acendeu uma luz azul na ponta do seu cajado mágico, e nesse brilho de fogo de artifício podia-se ver o pobre hobbit ajoelhado sob o tapete da lareira, tremendo como gelatina derretendo. Então caiu duro no chão e ficou gritando, atingido por um raio, repetidas vezes, e isso foi tudo que conseguiram arrancar dele por um longo tempo. Então, os anões o pegaram e o tiraram do caminho, levando-o para o sofá da sala de visitas e deixando uma bebida perto dele, e voltaram para seus negócios escusos. Sujeitinho impressionável, disse Gandalf enquanto eles se sentavam. Tem uns acessos estranhos, mas é um dos melhores. Feroz como um dragão num aperto. Se vocês alguma vez na vida já viram um dragão num aperto, irão perceber que essa comparação só podia ser uma licença poética quando aplicada a qualquer hobbit. Mesmo no caso do tio bisavô do velho Tuque, o ratouro, que era tão grande para um hobbit que conseguia montar um cavalo. Ele atacou os pelotões dos orcs do Monte Gram na Batalha dos Campos Verdes e arrancou a cabeça do seu rei, Golfinbo, com um taco de madeira. A cabeça voou pelos ares cerca de 100 jardas e caiu numa toca de coelho, e dessa maneira a batalha foi vencida e, ao mesmo tempo, foi inventado o jogo de golfe. Enquanto isso, entretanto, o descendente mais pacífico de Ur-Hatorro estava voltando à vida na sala de visitas. Depois de um momento e de uma bebida, arrastou-se nervosamente até a porta da sala. Isto foi o que ouviu Glóin falando. Ou algum resmungo mais ou menos assim. Você acha que ele serve? Para Gandalf está tudo bem ficar falando da ferocidade desse hobbit, mas um acesso desses, numa hora de agitação, seria o suficiente para acordar o dragão e todos os seus parentes e matar todos nós. Eu acho que o acesso pareceu mais de medo do que de agitação. Na verdade, se não fosse pelo sinal na porta, eu teria certeza de que tinha chegado na casa errada. Assim que bati os olhos nesse sujeitinho bufando e esperneando no tapete, eu tive minhas dúvidas. Ele parece mais o dono de armazém que um ladrão. Então o senhor bolseiro girou a maçaneta e entrou. O lado Tuque havia vencido. De repente, sentiu que poderia ficar sem comida ou descanso só para ser considerado feroz. Quanto a sujeitinho bufando e esperneando no tapete, isso quase o fez ficar realmente feroz. Muitas vezes no futuro, a sua parte bolseiro iria se arrepender do que estava fazendo agora, e ele diria a si mesmo: Bilbo, você foi um bobo. Você caiu na armadilha e meteu os pés pelas mãos. Desculpem, disse ele, se por acaso ouvi o que vocês estavam dizendo. Não vou fingir que estou entendendo o que disseram, ou a referência que fizeram a ladrões, mas acho que estou certo em acreditar. Isto é o que ele chamava defender sua dignidade. Que acham que não sirvam. Eu vou lhes mostrar.
Não tenho sinais na minha porta, que foi pintada há uma semana. E tenho certeza de que vocês vieram bater na casa errada. Assim que vi suas caras esquisitas na porta, tive minhas dúvidas. Mas façam de conta de que esta é a casa certa. Digam-me o que vocês querem que eu seja feito e vou tentar fazê-lo, mesmo que eu tenha que andar daqui até o leste e lutar contra os homens dragões selvagens no último deserto. Eu tive um tio tetravô, o Ratouro Tuque, que... E sim, mas isso já foi há algum tempo, disse Gluin. Eu estava falando de você, e garanto que existe um sinal na sua porta. O sinal comum que usamos nesse negócio, ou costumava ser assim. Ladrão procura-se por um bom emprego, com grandes emoções e uma boa recompensa. Geralmente é assim que se anuncia. Você pode dizer especialista em caçadas de tesouro, em vez de ladrão se quiser. Alguns deles preferem assim. Para nós é a mesma coisa. Gandalf nos disse que havia um homem do tipo nessas redondezas procurando um emprego urgente e que ele tinha acertado um encontro aqui, nesta quarta-feira, na hora do chá. É claro que há um sinal, disse Gandalf. Eu mesmo coloquei. Por razões muito boas, vocês me pediram para encontrar o 14º homem para sua expedição. E eu escolhi o Sr. Bolseiro. Se alguém disser que escolhi o homem errado ou a casa errada, pode ficar em 13 e com todo o azar que quiserem. Ou então vão voltar à extração de carvão. Ele franziu o senho para Gluin com tanta raiva que o anão afundou na cadeira. E quando Bilbo tentou abrir a boca para fazer uma pergunta, ele se virou e franziu-lhe a testa, levantando as sobrancelhas espessas. E Bilbo fechou a boca imediatamente. Assim está bem, disse Gandalf. Não vamos mais discutir. Eu escolhi o Sr. Bolseiro e isto deve ser o suficiente para todos vocês. Se eu digo que ele é um ladrão, isso é o que ele é, ou será, quando chegar a hora. Existe muito mais nele do que vocês podem imaginar, e muito mais do que ele mesmo possa ter ideia. Vocês vão, possivelmente, viver para me agradecer um dia. Agora, Bilbo, meu rapaz, traga a lamparina e vamos iluminar um pouco isso aqui. Sobre a mesa, à luz de uma grande lamparina com um quebra-luz vermelho, ele desenrolou um pergaminho muito parecido com um mapa. Isto foi feito por Thor, seu avô Thorin, disse ele em resposta às perguntas excitadas dos anões. É um mapa da montanha. Acho que isso não vai ajudar muito, disse Thorin desapontado, depois de dar uma olhada. Eu me lembro muito bem da montanha e das terras em volta dela. E eu sei onde fica a Floresta das Trevas, e também o Usar Seco, onde os grandes dragões se reproduziam. Há um dragão marcado em vermelho na montanha, disse Balin. Mas vai ser fácil encontrá-lo sem isso aí, se é que vamos conseguir chegar lá. Existe um ponto que vocês não notaram, disse o mago, e é a entrada secreta. Estão vendo a runa no lado oeste e a mão apontando para ela saindo das outras runas? Isso marca uma passagem secreta para os salões inferiores. Diz que se a gente olhar o início do livro, a gente vai ver as runas. Pode ter sido secreto uma vez, disse Thorin. Mas como podemos saber se ainda é secreta? O velho Smaug viveu lá tempo suficiente para descobrir qualquer coisa que se possa conhecer sobre as cavernas. Pode ser, mas ele não tem podido usá-la por muitos e muitos anos. Por quê? Porque a passagem é muito pequena. 5 pés de altura a porta e 3 podem passar lado a lado. Dizem as runas, mas Smaug não passaria por um buraco desse tamanho nem mesmo quando era um dragão jovem. E certamente não depois de ter devorado tantos anões e homens de vale. Para mim parece um buraco bem grande, exclamou Bilbo, que não tinha nenhuma experiência com dragões, mas apenas com tocas de hobbit. Estava ficando entusiasmado e interessado de novo.
tanto que se esqueceu de manter a boca fechada. Adorava mapas, e em seu corredor estava pendurado um bem grande da região circunvizinha, com todas as suas caminhadas favoritas marcadas com tinta vermelha. Como poderia uma porta tão grande ser mantida em segredo para todas as pessoas de fora, com exceção do dragão? Perguntou. Ele era apenas um pequeno hobbit, vocês devem se lembrar. De muitas maneiras, disse Gandalf. Mas de que maneira esta porta foi escondida, nós não saberemos sem ir lá verificar. Pelo que diz o mapa, posso adivinhar que existe uma porta fechada, que foi feita de modo a se parecer exatamente com a encosta da montanha. Esse é geralmente o método dos anões. Acho que é isso, não é? Certo, disse Thorin. E também, continuou Gandalf, esqueci de mencionar que com o mapa havia uma chave pequena e curiosa. Aqui está ela, disse ele, entregando a Thorin uma chave com uma haste longa e dentes intrincados feita de prata. Guarde-a em um lugar seguro. Vou fazer isso, disse Thorin, e colocou a chave numa corrente fina que prendia de seu pescoço sobre o casaco. Agora as chaves parecem maiores. Essa notícia melhora muito as coisas. Até agora não tínhamos uma ideia clara do que fazer. Estávamos pensando em ir para o leste, com o maior cuidado e silêncio possível, até o Lago Comprido. Depois disso, o problema iria começar. Muito antes disso, se é que eu sei alguma coisa sobre as estradas que levam para o leste, interrompeu Gandalf. Nós poderíamos sair daqui, subindo ao longo do rio corrente, continuou Thorin, sem prestar atenção. E assim até as ruínas do vale, a velha cidade naquele vale, sob a sombra da montanha. Mas nenhum de nós gostou da ideia do portão dianteiro. O rio vem exatamente de dentro dele, através do penhasco ao sul da montanha. E por ali também sai o dragão, muito frequentemente, a não ser que tenha mudado seus hábitos. Isso não adiantaria nada, disse o mago. Não sem um guerreiro valente, até um herói. Eu tentei achar um, mas os guerreiros estão ocupados lutando uns contra os outros em terras distantes. E por estes lados, os heróis são raros e simplesmente impossíveis de encontrar. As espadas nessas partes estão, em sua maioria, cegas. Os machados são usados para árvores, e os escudos como berços ou tampas de prato. E os dragões estão confortavelmente distantes, e por isso são lendários. É por isso que optei pelo roubo, especialmente quando me lembrei da existência de uma porta lateral. E aqui está o nosso pequeno Bilbo Bolseiro, nosso ladrão, o escolhido e eleito. Então, vamos continuar e fazer alguns planos. Então, muito bem, disse Thorin. Se o ladrão perito nos der algumas ideias e sugestões, virou-se para Bilbo, numa gentileza fingida. Primeiramente, eu queria saber um pouco mais a respeito das coisas, disse ele, sentindo-se todo confuso e um pouco amedrontado, mas até o momento determinado como um tuque a ir adiante. Quer dizer, sobre o ouro e o dragão e tudo mais, como ele chegou até lá e a quem ele pertence e todo o resto. Por minhas barbas, disse Thorin, você não viu o mapa e não ouviu nossa música? E não estamos falando disso tudo há horas? Mesmo assim, eu gostaria de tudo bem explicadinho, disse ele obstinadamente, adotando sua atitude de negócios, geralmente reservada para pessoas que tentavam tomar dinheiro emprestado dele, e fazendo de tudo para parecer sábio e prudente, e profissional, e à altura das recomendações de Gandalf. Eu também gostaria de saber sobre os riscos, despesas extras, o tempo necessário, a remuneração e tudo mais. Com isso, ele queria dizer, o que é que eu vou ganhar com isso? E vou voltar vivo? Muito bem, disse Thorin. Há muito tempo, na época do meu avô Thor, nossa família foi expulsa do extremo norte.
e voltou com toda a sua riqueza e ferramentas para a montanha desse mapa. Ela fora descoberta pelo meu ancestral distante, Trem, o Velho. Mas na época de Thor, eles exploraram minas e fizeram salões maiores e oficinas maiores também. E além disso, acho que encontraram uma grande quantidade de ouro, além de muitas joias. De qualquer modo, foram imensamente ricos e famosos, e meu avô tornou-se rei sob a montanha novamente. E ele era tratado com grande reverência pelos homens mortais que viviam no sul e estavam se espalhando gradualmente ao longo do rio corrente até o vale que fica à sombra da montanha. Naqueles dias, eles construíram a alegre cidade do vale. Reis costumavam mandar buscar nossos artifícios e recompensavam muito bem até os menos habilidosos. Pais nos imploravam para aceitar seus filhos como aprendizes e nos pagavam regiamente, sobretudo com suprimentos de comida que nunca nos preocupamos em procurar ou cultivar para o nosso uso. Esses foram dias felizes, e os mais pobres de nós tinham dinheiro para gastar e emprestar, e tempo para fazer coisas bonitas por puro prazer, sem falar dos brinquedos mais mágicos e maravilhosos, do tipo que não se encontra em lugar algum no mundo hoje em dia. Desse modo, os salões do meu avô ficaram cheios de armaduras e joias, de esculturas e taças, e o mercado de brinquedos do vale era a maravilha do norte. Sem dúvida foi isso que trouxe o dragão. Dragões roubam joias e ouro, você sabe, dos homens, dos elfos e dos anões, onde quer que possa encontrá-los. Guardam o que roubaram durante toda a sua vida, o que é praticamente para sempre, a não ser que sejam mortos. E nunca usufruem sequer um anel de latão. Na verdade, eles mal conseguem distinguir um trabalho bem feito de um trabalho ruim, embora tenham uma boa noção do valor de mercado corrente. E não conseguem fazer nada por si mesmos, nem sequer remendar uma escama solta das suas armaduras. Havia muitos dragões do norte naquela época, e o ouro estava praticamente se tornando raro por lá, com os dragões indo para o sul ou sendo mortos, e com todo tipo de ermo e destruição geral que os dragões provocam, indo de mal a pior. Havia um dragão especialmente ganancioso, forte e mau, chamado Smaug. Um dia ele alçou voo e veio para o sul. O primeiro sinal dele que ouvimos foi um barulho como um furacão vindo do norte, e os pinheiros das montanhas chiando e estalando com o vento. Alguns dos nossos anões, por acaso, estavam do lado de fora. Por sorte, eu era um deles, um bom rapaz aventureiro naqueles dias, sempre andando por aí, e isso salvou minha vida naquele dia. Quando de uma boa distância vimos o dragão pousar na montanha num jato de fogo. Então ele desceu as encostas e quando atingiu a floresta, ela se incendiou inteira. Naquele momento, todos os sinos estavam repicando em vale e os guerreiros estavam se armando. Os anões correram para fora pelo seu grande portão, mas lá estava o dragão à espera deles. Nenhum escapou por ali. O rio se ergueu em vapor e um nevoeiro subiu. O nevoeiro e o dragão avançou sobre eles e destruiu a maioria dos guerreiros. A triste história de sempre, isso era muito comum na época. Depois voltou e se arrastou através do portão dianteiro e saqueou todos os salões e alamedas, túneis, becos, adecas, mansões e corredores. Depois disso não restaram anões vivos no lado de dentro, e ele pegou toda a riqueza deles para si. Provavelmente, pois esse é o jeito dos dragões. Empilhou tudo num grande monte bem no interior da montanha e dorme sobre ela como se fosse uma cama. Depois passou a se arrastar para fora do portão grande e vir à noite até o vale, levar embora pessoas, principalmente donzelas, para devorar. Até o vale ficou arruinado. Todas as pessoas partiram ou morreram. O que acontece lá fora agora eu não sei, mas acho que hoje em dia alguém vivia em algum lugar mais próximo da montanha do que a extremidade do lago comprido. Os poucos de nós que estavam do lado de fora, e bem afastados, sentaram-se e choraram escondidos, amaldiçoaram Smaug. E ali juntaram-se
e ali juntaram-se a nós, inesperadamente meu pai e meu avô, com as barbas chamuscadas. Eles pareciam muito soturnos, mas não disseram quase nada. Quando perguntei como tinham conseguido sair, disseram-me para fechar a boca e que no momento certo eu saberia. Depois disso fomos embora. Tivemos de aprender a ganhar nossas vidas da melhor maneira possível. Muitas vezes tendo que nos rebaixar e fazer o trabalho de ferreiros e até de mineiros de carvão. Nós nunca nos esquecemos de todo o tesouro roubado. E mesmo agora, quando admito que temos algumas reservas e não estamos tão pobres, nesse momento, Torin passou a mão sobre a corrente de ouro no seu pescoço. Nós ainda queremos o tesouro de volta e fazer com que nossas maldições caiam sobre Smough se pudermos. Eu sempre me perguntei sobre a fuga do meu pai e meu avô. Veja agora que deviam ter uma porta lateral particular que apenas eles conheciam. Mas ao que parece fizeram um mapa, e eu gostaria de saber como Gandalf se apoderou dele e por que não chegou às minhas mãos. Às mãos do herdeiro por direito. Eu não me apoderei dele. O mapa me foi dado, disse o mago. Seu avô, Tror, foi morto, você se lembra, nas minas de Mona por Azog, o orc. Sim, maldito seja esse nome, disse Thorin. E seu pai, Thrain, foi-se embora no dia 21 de abril. Faz 100 anos na última quinta-feira. E nunca mais foi visto desde então. É verdade, disse Thorin. Bem, o seu pai me entregou isso para que eu desse a você. E se eu escolhi minha própria hora e meu próprio jeito de entregá-lo, você não pode me culpar, considerando a dificuldade que tive em encontrá-lo. Seu pai não conseguia se lembrar do próprio nome quando me deu o papel, e nunca me disse o seu. Afinal, acho que deve me elogiar e agradecer. Aqui está, disse ele, entregando o mapa a Thorin. Não entendo, disse Thorin, e Bilbo sentiu que gostaria de ter dito mesmo. A explicação não parecia explicar. Seu avô, disse o mago, austera e lentamente, deu o mapa a seu filho por segurança antes de partir para as minas de Moria. Seu pai foi embora para tentar a sorte com o mapa depois que seu avô foi morto e teve muitas aventuras da pior espécie, mas nunca conseguiu se aproximar da montanha. Como ele chegou lá, eu não sei, mas encontrei-o aprisionado nas masmorras do necromante. E o que você estava fazendo lá? Perguntou Thorin, com um arrepio, e todos os anões tremeram. Isso não importa para você. Eu estava descobrindo coisas, como sempre, e era um negócio perigoso e desagradável. Mesmo eu, Gandalf, escapei por pouco. Tentei salvar seu pai, mas era tarde demais. Ele estava fora de si e tinha se esquecido de quase tudo, a não ser do mapa e da chave. Nós nos vingamos há muito tempo dos orcs de Moria, disse Thorin. Agora devemos pensar no necromante. Não seja maluco. Ele é um inimigo acima dos poderes de todos os anões juntos. Se eles pudessem ser reunidos de novo dos 4 cantos do mundo. A única coisa que seu pai queria é que o filho dele lesse o mapa e usasse a chave. O dragão e a montanha são tarefas mais grandes para você. Escutem, falou Bilbo, e acidentalmente falou alto. Escutar o quê? Todos disseram, virando-se de repente para ele, que ficou tão atrapalhado que respondeu. Escutem o que eu tenho a dizer. O que é? Perguntaram eles. Bem, gostaria de dizer que vocês devem ir para o leste e dar uma olhada no lugar. Afinal de contas, existe uma porta lateral, e os dragões devem dormir de vez em quando, creio eu. Se vocês ficarem sentados à porta tempo suficiente, acho que vão pensar em alguma coisa. E bem, eu não sei. Acho que conversamos muito para uma noite só. Se vocês entendem o que eu quero dizer. Que tal dormir e acordar cedo e tudo mais? Vou lhes oferecer um bom de jejum antes de partirem.
Antes de partirmos, é o que você quer dizer, se não me engano, disse Thorin. Você não é o ladrão? E sentar-se à porta não é o seu serviço, sem falar em entrar pela porta. Mas concordo sobre a cama e o de jejum. Eu gosto de 6 ovos com presunto, quando vou começar uma viagem. Fritos, não cozidos na água. E espero que você não rompa as gemas. Depois que todos os outros fizeram seus pedidos, sem nenhum, por favor, o que deixou Bilbo muito irritado, eles se levantaram. O hobbit teve de arrumar lugar para todos e encheu todos os seus quartos de hóspede, e improvisou camas em cadeiras e sofás antes de conseguir instalar todos eles, e ir para sua caminha, muito cansado e não muito feliz. Uma coisa que decidiu foi não acordar muito cedo para preparar o maldito de jejum de todos os outros. A tuquidade estava desaparecendo, e agora ele não tinha muita certeza de que partiria em uma viagem pela manhã. Deitado em sua cama, podia ouvir Thorin, ainda cantando baixinho, no melhor quarto ao lado dele. Para além das montanhas nebulosas frias, adentrando cavernas, calabouços perdidos, devemos partir antes do sol surgir, buscando tesouros há muito esquecidos. Bilbo caiu no sono com aquilo em seus ouvidos, o que lhe proporcionou sonhos muito desagradáveis. Já passava muito do nascer do dia quando ele acordou.